Meus amigos e minhas amigas, paz e bem para todos. Vamos trazer aqui no nosso canal mais um tema relacionado à eleição municipal deste ano. Já temos produzido vários vídeos, comentários a respeito do gestor público municipal e agora nós estamos trazendo as nossas mensagens sobre a Câmara de Vereadores, a sua composição, através dos seus membros, que são justamente os vereadores. Nós já fizemos um comentário falando a respeito da importância, já fizemos um comentário falando justamente sobre a Câmara de Vereadores e a sua importância como instituição do município, instituição representativa da sociedade no município. Hoje nós vamos falar a respeito do vereador, da origem etimológica desta palavra, como o desdobramento histórico aconteceu desde tempos remotos da história da humanidade, como se chegou ao cargo de vereador na atualidade. Nós pretendemos trazer mais esse esclarecimento, que é de importância fundamental para que a sociedade tenha conhecimento do que significa ser um vereador, o que é ser um parlamentar, qual a importância do mandato do vereador, como surgiu essa palavra vereador, quais as funções exercidas pelo vereador durante a história, nos vários níveis de governo, nas várias épocas, como que o vereador hoje ele é um representante, como isso aconteceu lá no princípio. Quando é que o vereador ele também é colocado como um julgador, julgar causas importantes dentro da esfera municipal. Como que o vereador ele é alguém que representa? Por que que o vereador é um representante municipal? E por fim, como que o vereador ele pode exercer bem o seu mandato e, se assim proceder, onde ele pode chegar a sua ascensão? Essas questões e as suas respostas nós desejamos trazer aqui no nosso comentário, na tentativa de produzir para os membros do nosso canal, os que nos acompanham, esse canal do YouTube, Conscientização Social e Política, bem como os nossos seguidores nas redes sociais e dos grupos do WhatsApp também. De forma que, antes de entrar no assunto, eu quero convidar a você para se inscrever no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, está passando por aqui pelo nosso canal, fazendo uma visita, se inscreva no nosso canal. Você que já é inscrito, por favor, ative o sininho para que você possa receber as notificações
para os próximos vídeos que nós iremos publicar aqui. Repito, temos uma série de comentários sobre o vereador, as suas funções e as suas disfunções também. Enfim, estaremos sempre trazendo assuntos da atualidade e do interesse público de um modo geral, para que possamos estar bem informados. E você também pode e deve compartilhar o nosso trabalho com as suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp que você faz parte, com seus contatos, onde você estiver e acompanha o nosso canal. Mostre os nossos vídeos, que são esclarecedores para os seus amigos, os seus conhecidos. Formem reuniões com seus colegas, amigos e discutam assuntos que nós abordamos aqui, porque é de interesse comum, coletivo, de todos, não só aqui do nosso município, mas da nossa região, do nosso estado e do nosso Brasil. Portanto, eu quero pedir que você também participe do nosso canal, deixando o seu comentário em cada vídeo, em cada comentário que você vai efetivamente assistir. Mas vamos direto ao assunto. O vereador, ele é realmente muito importante como representante do povo no município. Infelizmente, a maioria não tem atendido aos anseios da sociedade. Porém, não podemos deixar de reconhecer o papel do vereador quando bem exerce o seu mandato para benefício da coletividade no município. Mas como surgiu, quando surgiu essa palavra vereador? Aí nós temos que retroceder na história da humanidade, das nações, dos povos, e retroceder bastante até o tempo da Grécia Antiga. Quem já leu histórias gerais, histórias antigas, sabe que a Grécia ela teve uma importância muito grande em termos culturais para as antigas nações. Nós sabemos que teve o Império Político de Roma, e chamado de Império, dada a extensão do domínio romano sobre as nações antigas, mas os historiadores também falam do Império da Grécia, mas não político, mas o Império filosófico, ideológico, o Império do saber, das ciências do saber. É tanto que os vários impérios que se levantaram na antiguidade tomaram muito por empréstimo a cultura grega. Então, muitos dos vocábulos que nós encontramos na atualidade têm a sua origem na cultura ou nas ciências diversas da Grécia. Então, a sua origem, a palavra, etimologicamente falando, do termo vereador veio justamente da Grécia. Desde aquela época que a figura do vereador já tinha uma importância fundamental para os governantes e também para a sociedade de um modo geral. Mas veja bem, como surgiu na Grécia, e a Grécia ela
espalhava conselhos gerais, como uma enciclopédia, como um dicionário, traz o significado das palavras em termos gerais, genericamente falando. Então, no tempo da Grécia, essa palavra vereador falava sobre caminho, sobre vereda. Por quê? Porque naquela época, o vereador, que também poderia ser chamado de o representante do povo, poderia também ser chamado de representantes dos governos, eles eram como agentes comunitários na atualidade. Eram como se fosse presidentes de uma associação de representatividade. Então, esses vereadores da época da antiga Grécia, não só na Grécia, mas nos países da antiguidade, eles eram caminhantes. Por isso que a palavra tem origem caminho ou vereda. Eram verdadeiros peregrinos territoriais. E por incrível que pareça, estavam mais a serviço do governo do que da própria sociedade. Depois é que nós vamos mostrar quando o vereador passou a ser também um representante da sociedade. Então eles, os vereadores na antiguidade, de acordo com a cultura grega, eles eram enviados pelos governos. Naquela época, as cidades eram pequenas e os territórios eram mais constituídos de zonas rurais, fazendas. E os governos, eles tinham seus comissionados, equipes que eram chamadas de vereadores da época, que estavam a serviço dos governantes para irem até as comunidades mais distantes e trazer as demandas da sociedade, as demandas das comunidades, dos fazendeiros, das personagens importantes de cada região, de cada país, de cada nação. Então, por isso que teve essa origem na Grécia, em termos de etimologia, essa palavra vereador, caminho ou vereda. Mas, como nós falamos aqui, não só no tempo da Grécia, mas houveram impérios importantes, como o Império Romano. O Império Romano, ele buscou muito da cultura grega para implantar essas culturas em nações as quais eram dominadas pelo Império Político de Roma, o Império Romano de antigamente. De forma que no Império Romano, que era mais um império político de mandatários, de reis, de governantes, então a palavra vereador, ela já teve uma outra conotação, a conotação do fiscalizador. O vereador se identificava como um fiscalizador do governo. Ele ia de comunidade em comunidade, acolhendo também as demandas das comunidades, das sociedades rurais, dos fazendeiros, das personagens importantes de todo o domínio romano, mas também, acima de tudo, fiscalizar o que acontecia em cada território, em cada colônia de Roma. Então já teve uma conotação mais
fiscalizadora. O vereador era aquele que estava a serviço do governo romano, das autoridades romanas, e fiscalizava as fazendas, fiscalizava os empreendimentos do governo. O governo, ele, quando dominava um determinado território, implantava prédios públicos, implantava guarnições de exército, e esses vereadores, eles tinham essa função de fiscalizar os entes pertencentes ao Império Romano. Mas um pouco mais adiante, e aí entra na nossa questão do Brasil, nós herdamos essa conjuntura da Câmara de Vereadores e do próprio nome do vereador de Portugal. Nós sabemos que o Brasil foi descoberto por Portugal, ou explorado por Portugal. E recebemos, portanto, a cultura de Portugal. Muita coisa que existe ainda hoje vieram da cultura de Portugal. Portugal, que por sua vez herdou de Roma, Roma, que por sua vez herdou da Grécia, em termos de cultura. Então, já um pouco diferente. O termo vereador, na cultura portuguesa, ela teve já um outro qualificador, que era justamente de julgador. Era alguém que julgava as ações da população. Exercia um papel de juiz. E você pode observar que todos esses mecanismos que deram desenvoltura à função, ao mandato do vereador, do parlamentar, ainda existem nos dias de hoje. Ele é alguém que deve ir em todas as comunidades, observar o que acontece na zona rural, nos bairros da cidade, como também ele deve fiscalizar o que acontece em todo o território municipal, agora com uma nova função que é mais fiscalizar as obras do município, mas é um fiscalizador, e também ele julga. Nos dias de hoje, ele tem, o vereador, um papel de julgar os atos do executivo, julgar a autoridade do executivo, no caso de impeachment, e também julgar os próprios colegas, em alguns casos em que há necessidade de o vereador perder o seu mandato, o impeachment do mandato do vereador, em que, por transgressões, o próprio regimento interno, as leis do país, crimes pessoais ou sociais, enfim, há várias modalidades em que um vereador pode perder o seu mandato. Então, o conjunto da Câmara também vai julgar esse papel do vereador. Mas, já no Brasil, a cultura do vereador, a pessoa do vereador, uma das funções muito importantes do vereador é a questão da representatividade. Por isso que se coloca alguém no Parlamento Mirim como sendo o vereador, o seu cargo tem essa função indispensável de representatividade. Ele está ali não para representar o executivo. Jamais o vereador pode ser ou deve ser um representante do executivo, mas sim da população, do eleitor, da sociedade. O
eleitor comum, pela legislação brasileira, ele tem suas dificuldades, porque hoje tem lei para tudo. Então, o cidadão comum, ele tem dificuldade para chegar às autoridades superiores, como o gestor municipal. O cidadão tem dificuldade em chegar aos representantes maiores, como os deputados estaduais, deputados federais, senadores. Tem dificuldade de chegar ao governador do estado, ao presidente da república. Mas os vereadores, como representantes do povo, se ele fizer um bom mandato e exercer bem a sua função, ele pode intermediar como representante o eleitor, o cidadão de bem, aquele que mora no município, paga os seus impostos, tem o seu título de eleitor ou domicílio eleitoral no município, votou no vereador, e por isso que se diz que antes de ir ao prefeito, o munícipe, o cidadão, deveria procurar o vereador, para que ele, como representante seu, e é uma autoridade, não se pode desconhecer a autoridade do vereador, é uma autoridade representativa do povo, da sociedade, quando, é claro, ele exerce a sua função de forma digna. Infelizmente, muitos não honram os seus compromissos como representante do povo. Mas uma coisa que nós podemos ainda acrescentar a esse comentário sobre o vereador é a questão parlamentar. O poder político ou domínio político, o governo político de uma nação é dividido esse poder, esse governo, em três instituições importantes: o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Então, o mandato parlamentar começa no Congresso Nacional, com os deputados federais e os senadores. Tem um degrau abaixo nas assembleias legislativas de cada estado e do Distrito Federal. E, por último, são justamente os vereadores, é o Parlamento Mirim. Então, esse termo parlamento diz respeito à Câmara de Vereadores através dos seus membros, dos seus componentes, justamente os vereadores. Então, os deputados federais, senadores, por exemplo, eles atuam nos ministérios e diretamente no governo federal. Os deputados estaduais atuam diretamente nas secretarias municipais, nos órgãos do governo do estado e diretamente também no governo do estado. Já os parlamentares mirins, ou os vereadores no município, eles exercem essa função de mediador ou de representante do povo, justamente diante do poder municipal. Mas isso não significa dizer que o vereador ele se submeta aos caprichos do executivo a fim de ser atendido. Porque o mesmo valor diante do poder, a instituição executiva e legislativa, o mesmo poder que tem o vereador de situação, deve ter o vereador de oposição, porque ele é uma autoridade constituída pelo povo, pela população, pela sociedade do município. De forma que há uma inversão
de valores na ciência política, na aplicabilidade do exercício dos poderes, há uma falta de respeito quando o executivo não atende às demandas da população através dos vereadores de oposição. Isso é uma disfunção. O gestor público municipal ele não pode tratar com discriminação ou indiferença o vereador de oposição. Por quê? Porque ele é um parlamentar, ele é um representante do povo, foi eleito pelo voto, assim como o prefeito foi eleito pelo voto, ele foi eleito pelo povo, pela população. Então, a autoridade representativa como parlamentar é a mesma do vereador de situação. Mas vamos concluir o nosso comentário dizendo o seguinte: quando o vereador, lá no tempo da Grécia, no tempo do Império Romano, em Portugal, e podemos trazer para o Brasil, quando o vereador ele exercia em tempos passados a sua função com dignidade, cumprindo o seu papel, as próprias autoridades de Roma, de Portugal, enaltecia o vereador e eles passavam a galgar altos cargos na hierarquia governamental do Império Político de Roma e também em Portugal. Isso acontecia praticamente em todas as nações do mundo onde prevalecia essa função ou cargo de vereador. No nosso país, isso aconteceu também durante muitos anos, quando ainda o cargo ou o mandato de vereador não passou a ser como hoje é a ascensão através do voto. Então, as autoridades elevavam, em tempos passados, o vereador, muitas vezes, a ser prefeito da cidade, a ser um deputado estadual, e muitos começaram como vereadores e terminaram como deputados federais e senadores. Quase todos os políticos do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e governadores também, e presidente da República, passaram por vereador. Nós temos o caso do nosso presidente da República atual, o seu primeiro mandato foi como vereador, depois deputado federal, vários mandatos, e hoje é presidente da República. Isso acontece muito com governadores, deputados federais, senadores, deputados estaduais, enfim. Por isso que é importante o vereador ele exercer bem o seu mandato para que ele possa subir na sua carreira política. Muitos começam até bem, depois, no meio da caminhada, se desviam das suas finalidades, não cumprem o papel de um verdadeiro vereador e a população tira o mandato, porque o mandato tem 4 anos, mais renováveis, quantas vezes for necessário e quantas vezes o candidato quiser repetir o seu mandato, desde que aprovado pela população por meio do voto. Então é muito importante o exercício dessa função parlamentar pelo vereador, para que ele seja reconhecido pela população, pela sociedade do seu município, e a maioria deles, ou uma boa parte deles, com o passar do tempo, se tornam prefeitos. Outros são tão bons no seu mandato, trabalham tão bem, que passam a ser deputados estaduais, e depois de deputados estaduais, conseguem mais acessão ao Congresso Nacional, enfim. De forma que é muito importante o vereador ele estudar a sua função, o seu cargo, e desempenhar bem o mandato que a população lhe deu, fazendo com que haja credibilidade, confiabilidade da sociedade do seu município e ele seja bem-sucedido na sua carreira política. Essa primeira
mensagem sobre os vereadores é mais uma mensagem técnica para que possamos conhecer mais a fundo essa função, esse cargo de parlamentar mirim de vereador. Mas nos próximos comentários nós vamos falar da atualidade e como o vereador deve exercer as suas funções ou quando o vereador ele cumpre uma disfunção no seu mandato. Tudo isso é muito importante para o crescimento da sociedade, do cidadão, em termos de conhecimento das verdades, das realidades. Finalizamos essa mensagem mais uma vez pedindo a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like, ative o sininho, participe conosco trazendo o seu comentário, o que você achou do nosso comentário, da nossa mensagem, do nosso vídeo. Você é muito importante. Compartilhe com todos os seus contatos também esta mensagem para que juntos possamos trabalhar a conscientização social e política do nosso semelhante. Até a próxima mensagem.